Oi, gente, me chamo Mirella, Eu sou o Wellington. somos acadêmicos de Direito e hoje a gente está realizando um projeto de extensão. Viemos aqui hoje, a gente vai tratar sobre assuntos de contrato de seguro e cooperativa. A gente está aqui com dois convidados, doutora Clícia e doutor Wellington, meu xará. E se vocês puderem falar um pouco sobre cada um de vocês, eu ficaria muito agradecido. Oi, oi, gente. Então, meu nome é Clícia, eu sou advogada, atuo na área civil, trabalhista e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Cumprimento aí os acadêmicos de direito, futuros colegas advogados aí. É um prazer estar presente aqui, né, ajudando todos aí nessa extensão. Cumprimento também a doutora Crícia, que está aqui do meu lado, e estou à disposição de vocês para no que der e vier. Tá bom, vamos lá, seguir em frente. Eu gostaria que vocês me contassem um pouco sobre como funciona um contrato de seguro e cooperativa. A diferença entre os dois, meios jurídicos que podemos encontrar em cada um, diferente um do outro, se vocês puderem. Eu vou estar fazendo uma breve introdução, né, mas caso o doutor ache pertinente, né, pode estar complementando. Um contrato, ele é o pontapé inicial, né, de natureza jurídica bilateral, porque a maioria dos contratos, eles não têm como ser apenas uma forma de ser apenas uma via de mão única, né? É necessário que tanto o contratado quanto o contratante, eles estejam satisfeitos. E para que o contrato, né, tenha validade, para que seja que tenha respaldo jurídico, ele tem que seguir uma série de complementos, pré-requisitos, para que esteja respaldado sob a lei. Isso mesmo, doutora. O contrato ele tem que ter vários requisitos e tem que estar em respaldo com a lei. E sobre o contrato de seguro e cooperativa, é uma coisa assim bem mais complexa ainda, porque existem cláusulas, existem informações que são bastante complexas e bastante importantes, visto que é necessário bastante atenção e bastante cautela, tanto para a seguradora quanto para o segurado. E vale a importância de entendimento desses contratos. São pontos bastante específicos, né, doutor? Isso. Se vocês puderem, é uma dúvida assim que eu creio que muitas pessoas têm. Quais as diferenças a gente pode encontrar de um contrato para o outro? Tanto do contrato de seguro quanto do contrato de cooperativa. O contrato de seguro, ele é um contrato que já vigora há bastante tempo. É um contrato que ele é regulamentado pelo SUSEP. E essa regulamentação, ela traz uma segurança tanto para o segurador quanto para o segurado, por essa regulamentação. E diferentemente do contrato de cooperativa, que não há essa regulamentação. O contrato de cooperativa ele pode se considerar no momento uma aberração jurídica. Então, essa própria regulamentação ela traz a segurança tanto para o segurado quanto para a seguradora. Certo, certo. Você tem alguma pergunta para fazer, Mirella? Não. Como funciona a natureza jurídica do contrato de seguro? A natureza jurídica entende-se pelo risco. O próprio Código Civil, no artigo 757, ele demonstra mais ou menos, ele dá mais ou menos um amparo no que vem a ser o contrato de seguro. E o contrato de seguro ele é baseado no risco, que é um elemento fundamental do contrato de seguro, que caracteriza cada uma das modalidades do ramo de seguro. Assim, no ramo de incêndio, o risco é a probabilidade de incêndio. No ramo de acidentes pessoais, o risco é o acidente pessoal e assim em diante. Até porque não faria sentido, né, ter a questão de fazer um contrato de seguro querendo respaldar alguma coisa se não tivesse o risco, né? Entendo, entendo. Isso mesmo. E em relação ao risco que vocês estão falando, como que funciona a relação entre o risco e o prêmio a ser pago no contrato de seguro?
Geralmente, doutora? Então, no caso, o risco é, como o doutor já respaldou aqui para nós, né? É o risco, a probabilidade que tem disso acontecer. Como ele citou, por exemplo, um contrato de incêndio, a probabilidade de pegar fogo. Por exemplo, um contrato de seguro veicular, um exemplo. Tem carros que eles são mais cotados, né, para roubo. Então, assim, as cláusulas vão prescender disso aí, né? Vai ter que ter um norteamento a partir disso aí. A questão do prêmio é o prêmio, né, que se diz no contrato, por exemplo, no contrato de seguro, é o que o contratante vai estar pagando para a seguradora para respaldar esses direitos que ele quer contratar, né, a segurança que ele quer, do que ele está contratando. Isso. Isso mesmo. E complementando aí o que a doutora Cristia falou, né? O contrato de seguro, ele tem natureza onerosa, porque uma das partes sofre um prejuízo patrimonial, que corresponde a uma vantagem que pleiteia. O segurado paga um prêmio para se garantir contra riscos futuros. Certo. Outra dúvida que eu creio que a maioria das pessoas tem é a seguinte: como a existência de cooperativas pode afetar a economia local, promovendo a participação econômica dos membros e facilitando o acesso a recursos financeiros em comunidades específicas? Pode dar entrada, doutor. Certo. Conforme já mencionado, que o contrato a cooperativa de seguro, ela não tem um regulamento próprio. E no caso dela não ter um regulamento próprio, ela passa a ser uma situação de risco. Um risco muito grande para aquela pessoa que faz o contrato de seguro, do seguro da cooperativa. Além disso, o contrato de seguro ele tem a vantagem que ele tem uma disponibilidade econômica para que, se caso haja algum fator de risco que possa causar um risco maior, esse contrato de seguro ele tem essa verba, ele tem esse valor que pode garantir ali o pagamento da indenização, uma coisa que a cooperativa de seguros não tem. E justamente esse problema, isso pode causar um impacto muito grande. Não só na questão da economia, né? Até porque quando o segurado ele contrata o seguro, é justamente na intenção de se respaldar de um possível dano que ele venha sofrer, só que talvez pode não acontecer, né? Quantas vezes nós pagamos seguro de casa, de veículo, para garantir uma série de coisas, e você paga lá a vigência de 12 meses, por exemplo, e você não precisa usar nenhuma vez. Então, o seguro já é justamente para isso. Nós vamos pagar e, se precisar, queira que não, né? Mas se precisar, beleza, tem lá. Só que a questão da cooperativa foi que nem o doutor citou. Pode acontecer um risco muito maior de você contratar o seguro, de você arcar certinho, né? Pagar certinho a sua pólice e, às vezes, você precisar e ter o desprazer de saber que não vai ser atendido. Infelizmente, acontece. Muito. É pouco, mas é frequente. Em relação aos prazos, que nem na questão que ela falou de ser atendido, é a mesma coisa? Do contrato do seguro e da cooperativa? Se o cliente, por exemplo, precisou e o prazo para ele ser atendido? Conforme mencionado, né, é muito relativo em relação ao prazo. Por quê? Porque a cooperativa, o contrato de seguro por cooperativa, ele pode gerar um certo dano ao segurado e não cumprir esse prazo. Já o contrato de seguro, se for um bom contrato de seguro, uma empresa idônea, uma empresa séria, esse prazo ele vai ser cumprido. Isso, não estamos falando que a cooperativa é um seguro ruim. Estamos falando aqui, abordando a questão de risco, né? E assim, a questão de prazo é muito relativo. Olhando na seara judicial mesmo, a gente vê muito por diversos fatores, não só processos em face de seguradoras, mas também de cooperativas por questão de prazo, por questão de contratei um serviço, né, que me falaram que teria esse serviço e na hora do cumprimento da obrigação não ser daquela forma. Então, assim,
nesse caso, tudo depende. Via de regra, não deveria acontecer, porque você contrata sabendo um prazo, sabendo. Por exemplo, se você bate seu carro, na apólice vem, mas vamos supor que você contrata uma cobertura para veículo 30 dias, e vamos supor que o seguro só Uhum. quer te cobrir 15 dias. Então, assim. Se tá lá no contrato, tem que ser seguido à risca, porque o contrato ele é para garantir não só a segurança da seguradora, né, que tá te vendendo Uhum. essa prestação de serviço, mas também para poder respaldar o cliente, né, no caso, o segurado, quando ele tiver essa necessidade. Certo, Perfeito. certo. Uma dúvida que durante essas perguntas aqui me surgiu é a seguinte: cooperativa, ela trata somente de partes de automóveis, veículos, ou ela é ampla, Abrange todo pessoa. abrange todo o bem? Sinceramente, o contrato de cooperativa, ele se baseia mais na cooperativa para seguro automotivo. Hum. Então, seguro de Contrato de pessoas seguro e responsabilidades, automotivo. não. No meu entender, eu nunca tive assim um contato assim com um seguro de cooperativa que seja versado Outra área. em outra área. Certo, certo. Em questão. Já que a gente tá tratando bastante da parte de veículos, automóveis, questão de, eu bati meu carro, vou precisar trocar tal peça. A cooperativa, ela tende a usar o mesmo sistema do seguro, que é a questão de o seguro, a gente sabe que usa somente peças novas. É escrito em contrato que ele vai usar peças novas. A cooperativa segue esse mesmo caminho ou muda? Doutora? Então, mais uma vez eu ressalto a importância do contrato, né? Tudo vai estar. Como eu disse, o contrato de seguro, eu acredito que também da cooperativa, não tem como ser um contrato unilateral. Então, assim, o que vai ter lá, o que você vai contratar, é o que tiver acordado entre as partes. Então, se você, por acaso, autorizar, né, entrar num acordo ou quiser contratar, porque assim, quando você está fazendo o contrato, os valores vão variar de acordo com o que você vai querer cobertura. Uhum. Mas assim, por exemplo, em contrato de seguro mesmo, é sempre peça nova e peça original de fábrica. E o que a gente acaba vendo, às vezes, em algumas cooperativas, é que esse ponto não acontece tanto. Eles não têm esse cuidado, e às vezes, mesmo quando tá lá que vai ser, por exemplo, vai haver a troca de peças novas, originais, de fábrica, não acontece isso. Acaba pegando peças de segunda mão, digamos Uhum. assim, né? Não Uhum. tem nenhum danificado, mas não é uma peça nova. E eu dou como exemplo um caso meu mesmo, um processo que eu faço a defesa, né, que é um contrato de cooperativa, que no qual foi comprovado através de perícia que foram Uhum. usadas, peças de baixa qualidade. E a gente está discutindo em juízo aí, e o processo está correndo. Isso, assim, é tão complicado porque não é só a questão do serviço que está tendo uma má prestação. Por exemplo, o caso que ele está citando de seguro veicular. Dependendo da peça que está no carro, dependendo da forma que eles dão essa manutenção, eles fazem essa troca, coloca em risco a vida do segurado, que é, assim, o maior bem jurídico que tem, né? Que, assim, que é um bem jurídico inviolável. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Infelizmente, acontece muito. Às vezes, por mais que tenha credibilidade, às vezes você vai contratar porque é por indicação, mas a gente sempre recomenda fazer uma análise mais profunda, verificar a questão. Eu sempre falo isso para os meus clientes: verificar a questão processual da seguradora, caso você venha precisar recorrer, né, em juízo, porque, infelizmente, por mais que tenha contrato, por mais que seja um respaldo, nem sempre o segurado tá seguro do que acontece. No que versa contrato de seguro, a cautela ela é importantíssima. Tem Uhum. que haver o cuidado, você tem que contratar uma empresa séria, uma empresa idônea, tem que pesquisar, tem que verificar a idoneidade dessa empresa, porque existem muitas empresas, tanto
que seguradoras como cooperativas que não dão credibilidade. Então, é de suma importância a cautela antes de contratar. Uhum. Pontos bem vistos pelos doutores. Agora eu queria entrar também, vamos tratar agora de código, de âmbito mais jurídico. O que vocês podem me falar do que o Código Civil tem que protege o segurado e a seguradora? Uai, são vários artigos, né? Tem um próprio artigo 757, né? Que fala sobre o risco, fala sobre o risco, que é o elemento fundamental. Tem vários outros artigos aí, né? Tem o artigo. O nosso Código Civil é bem amplo, né? O Código Civil, quando a gente vai passar para codificação, não é fácil. Não. Mas tem o artigo 768, né, que fala sobre a obrigação do segurado, que fala sobre o agravamento intencional do risco. E tem várias passagens, né, no Código Civil, tanto na área do seguro quanto na área dos contratos também, na elaboração dos Tudo vai contratos. depender do que você vai precisar para o momento para ser abordado. Uhum. Não, certo. Tem algum caso concreto, caso que já foi julgado, que vocês podem trazer pra gente? Sim, temos. Temos um caso aqui, né, inclusive virou jurisprudência, que inclusive virou jurisprudência, né, que é lícita a recusa da seguradora em indenizar o segurado que agravou o risco da ocorrência do sinistro, ao agir de forma que facilitou o furto. O consumidor apelou da sentença, que julgou improcedente o pedido de condenação da seguradora ao pagamento do valor total da apólice após o furto do seu veículo. A seguradora negou o pagamento da indenização com base no contrato assinado pelo consumidor, que é isenta de qualquer obrigação nas hipóteses de que, por ação ou omissão, o segurado contribua para o agravamento do risco. Isso aqui eu estou lendo o caso julgado. Uhum. Para o relator, não há abusividade na cláusula contratual citada, haja vista o permissivo legal quanto à predeterminação da cobertura securitária, nem ilicitude ao prever as exceções das hipóteses cobertas conforme o artigo 757, que foi inclusive comentado aqui, e o 760 do Código Civil. O julgador salientou que, a despeito de se tratar de contrato adesivo, as cláusulas limitativas inseridas nestes estão claras e legíveis, o que permite a compreensão do seu inteiro teor pelo consumidor, conforme determina o artigo 51 do Código do Consumidor. O magistrado entendeu que a conduta do segurado a se afastar do veículo, deixando as chaves na ignição, agravou o risco da ocorrência do sinistro, o que impõe a exclusão da cobertura securitária. De forma, a turma negou o provimento do recurso. Então, é um caso aqui, né, que o próprio segurado ele deu causa para o acontecido. E o entendimento, né, que foi a favor da seguradora. Então, Tem vários outros casos julgados. Entendi. Então quer dizer que, dependendo da forma com que eu dei causa ao acontecimento, eu posso não receber Com certeza. o que eu contratei. Com certeza. Porque o nexo causal nesse ponto aí, principalmente nesse caso que o doutor citou, é muito importante, né? É igual eu sempre falo, a gente não pode dar brechas em contrato em ambas as partes, sendo você o prestador ou quem está querendo o serviço prestado. Por quê? Porque a partir do momento que você deixa dúvidas, a partir do momento que você não questiona, né, não sana todas as dúvidas ou acha que tá igual, por exemplo, nesse caso, ele tinha um seguro veicular, Uhum. e então ele achava que estava respaldado de tudo. E via de regra, sim. Mas o que que acontece? Ele literalmente deu sorte pro azar, né? Deixando a chave no veículo. Então, assim, a justiça tá aí para apaziguar a situação de forma igualitária das duas partes. Não só para beneficiar, por exemplo, o contratante ou o contratado. Nesse caso, eu achei mais que plausível, né, a sentença de não ter havido de não ter sido, né, provido, pelo fato de que, realmente, nesse caso, o segurado, infelizmente, ele teve Uhum.
teve um motivo, não de força maior, né? Ele que meio que ajudou para que acontecesse. Então é um pouco complicado esse tipo de caso. Certo. Em relação à obrigação do segurado de comunicar o agravamento de risco, o que isso influencia no contrato de seguro? É, no caso, é necessário, né? É necessária essa Sim. comunicação imediata, Certo. porque isso vai gerando com o tempo o entendimento de uma omissão, e essa omissão pode trazer sérios riscos lá no recebimento da indenização. Aham. Uhum. Eu tive o caso esses dias, bati o carro, encostei ele, e na mesma hora eu já liguei pro corretor pra já agilizar pra mim. Passasse do prazo, perdia. É, teve um caso. Inclusive, perde a garantia. Aham, Perde a garantia do seguro. exatamente. Sério? Perde. Teve um caso que aconteceu com um amigo meu. Foi o seguinte: o carro dele estava estacionado numa esquina, bem próximo à esquina, o caso proibido, estava em cima da faixa zebrada. Aconteceu o de dois carros baterem e acabar chocando com o dele. No que chocou com o dele, acabou que estragou. Ele acionou o seguro. Aí o seguro cobriu essa questão desse acidente e tal, só que teve na roda que estava encostada ao lado do meio-fio, danificou. E o seguro não queria cobrir esse danificado que teve na obra, porque disse que não tinha nexo com o acidente. Como ele pode prosseguir? Sim. Dá para se entender que mesmo ele havendo o erro dele, ele não deu causa. Ele não deu causa ao Certo. acidente. Portanto, havendo indeferimento da seguradora em prestar, em fazer o pagamento da indenização, ele pode recorrer juridicamente, né, para tentar reaver esse direito da indenização. Inclusive, fazer uma observação tem a ver com o assunto, mas que nem, por mais comum que seja, nem todo mundo sabe. Antes de recorrer, né, às vias judiciais, que de certa forma nós sabemos, né, que o judiciário hoje em dia ele está muito cheio, existe formas administrativas de tentar resolver. Lógico, nem sempre funciona, mas muitas vezes, por exemplo, o órgão Procon, ele acaba que muitas vezes a punição que ele dá para as empresas ou para quem está deixando de cumprir a obrigação é muito mais severa do que a de um juiz. Uma multa, por Isso exemplo. Então, por exemplo, nesse caso em específico que você citou, como o seguro ele viu que teve o erro, ele viu que os carros bateu, aconteceu o acidente, e ele se propôs, né, a arrumar o veículo, até porque estava na cobertura da pessoa, mas se negou a arrumar a roda. A roda não estragou lá sozinha. Foi ocasionado pela batida. Então, antes de entrar por meio judicial, talvez, se nesse caso ele chegasse a procurar, por exemplo, o Procon, ele conseguiria um resultado satisfatório mais rápido, né, do que se ele tentasse via judicial. O que, às vezes, muitas das vezes, as pessoas já recorrem, né, logo ao judiciário e o Procon, ele resolve muita coisa. Não é muito comum, né? Não é muita gente que sabe disso, mas ele consegue resolver bastante coisa nesse sentido. Além da celeridade, né, doutora? Sim, com certeza. Uhum. Outro ponto que eu queria entrar é o seguinte: às vezes a gente tem um contrato de um seguro que ela nos dá um veículo. Bati o carro, vou ficar sem o carro porque vai arrumar. A seguradora vai mandar arrumar meu veículo. Uhum. Geralmente dá um prazo curto, 15 dias. 15 dias, 20 dias, mais ou menos. E caso ela não consiga cumprir com o prazo que ela foi me dado do veículo ficar pronto naquele tempo, como eu posso prosseguir? O que eu posso fazer depois? Então, nesse caso aí, nós temos vários pontos. Como eu disse inicialmente, o doutor também ele abordou, o que acontece? Tudo depende do contrato.
Quando você vai contratar o seu seguro de veículo, ele te dá a opção, por exemplo, de você, em caso de colisão e você ter que ficar sem seu veículo, de ter cobertura, de ter um veículo por 10 dias, 15 dias, 20, um exemplo. Nesse ponto, ele não tá te afirmando que, dependendo da batida que ocorrer, dependendo do que acontecer com o seu carro, ele vai te entregar o carro, por exemplo, só no tempo que você tem a cobertura veicular. Uhum. Então, assim, tudo vai depender do contrato e do que você estipulou com eles. Porque se você contratou proteção veicular de um veículo por 15 dias, é um pouco complicado, né, doutor? Querer obrigar a seguradora mas meu carro não ficou pronto com 15 dias, mas foi o que você contratou. A empresa em si, a seguradora, cumpriu com o contrato que você estipulou com ela. Entendi. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Por favor? Justamente a necessidade, né, de ficar atento para assinar o contrato, Uhum. a elaboração do contrato. Na dúvida, procura um bom advogado para instruir. Leia Isso é bem. importantíssimo. Que muita gente não faz. Muita gente não Só pega faz. e assina. Exatamente, mas é errado. Vocês não devem fazer isso em hipótese alguma. As letrinhas miúdas, principalmente. Isso aí dá uma dor de cabeça depois. Hoje em dia a gente tem muito esse erro, né? De não ler um contrato. A gente às vezes pega um Nenhuma, contrato, verdade, né? lê o Qualquer coisa. início, pronto, vou assinar Mas aqui. é porque vocês confiam na boa fé, né? Na Exatamente. celeridade da pessoa. Só que o que garante? Vamos supor que nós vamos fechar um contrato aqui nós dois. E aí eu tô fazendo um contrato de compra e venda, vou te vender um lote lá na Aldeia do Vale. E aí tá tudo certo. Eu vou fazer a construção e tal, e esse lote vai valer só 1 milhão. Pela lógica, você já sabe que um lote lá não vai valer só isso. Uhum. Mas aí no contrato tá escrito o contrário. Eu, Wellington, dou de boa vontade R$1 milhão para fulana de tal. Aí você não leu, você assinou. Aí você fez a transferência. Como que você vai provar aqui? Isso mesmo. Entende? Então, assim, lógico, às vezes a pessoa é levada ao erro por falta de conhecimento, porque às vezes ela não entende. Às vezes tem coisa que, por mais que pareça simples, às vezes para outras pessoas não são. Mas assim, é igual o doutor falou, ficou com dúvida, procura um advogado, procura alguém que vai saber te instruir para evitar esses problemas futuros. E principalmente, né, um hábito do brasileiro, e o brasileiro ele tem que mudar esse hábito. Tem que aprender o hábito da advocacia preventiva. Previne o problema. Tem um contrato, procura um advogado para ele dar uma olhada no contrato, se está tudo ok. Porque a prevenção ela é melhor do que a correção depois. Porque depois que assina, depois que faz o contrato, para resolver é mais difícil. Então, Com certeza. nós precisamos aprender a tomar o hábito da advocacia preventiva. Não, certo. Uma questão importante, creio que seja muito importante, é sobre a rescisão de um contrato de seguro. Ela pode ser feita unilateralmente, sem o consentimento de uma das partes, ou não? Somente em acordo entre elas? Os contratos, eles, principalmente também o contrato de seguro, ele estipula cláusulas. E as cláusulas, elas têm que ser obedecidas. Uhum. Então, se houver uma cláusula que está constando lá que esse contrato ele pode ser reincidido unilateralmente, se houver a necessidade do pagamento de uma multa, de uma pecúnia, esse pagamento tem que ser feito, Tem que ser Certo. cumprido. tem que ser cumprido. Se a outra parte não deu culpa na rescisão do contrato, ela não pode ser prejudicada. Uhum. Então, pode haver uma pecúnia, tanto para o segurado quanto para o segurador. Uhum. Tudo é igual a gente já bateu nessa tecla várias vezes, né? Hoje, durante a entrevista em si. Tudo depende do que vai estar previsto lá, do que foi acordado. É igual eu falei no início. O contrato, a grande maioria, é bilateral. Porque, assim, é um pouco complicado, ouso dizer que quase impossível, eu fazer um contrato unilateral, por exemplo, de seguro, e você aceitar, porque com certeza eu vou puxar para o meu lado, eu vou querer benefícios maiores para o meu lado. Então tem que ser uma coisa que vai ser justa para as duas partes. Então, por exemplo, vamos supor que você contrata um seguro e aí nessa contratação você tem cobertura completa de tudo.
Mas aí você bate seu carro. Aí eu, dona da seguradora, fico sabendo. Aí eu falo, nossa, o carro do Wellington vai me dar um prejuízo. Não, vou reincidir, não quero mais. Não tem como. Então, assim, Uhum. tanto é que as cláusulas contratuais, essas que, principalmente o contrato bilateral, quando tem a quebra, né, por uma das partes, a não ser que acabou a vigência, sempre tem alguma punição por isso, seja por parte de qualquer uma das partes que chegar a quebrar o contrato. Certo, certo. Eu tô aqui agora com uma. Como é que eu vou falar? Eu tô com um posicionamento de Flávio Tarsi e eu queria que vocês me pudessem explicar esse posicionamento dele, se possível. Nas palavras dele, ele fala o seguinte: o contrato de seguro, sem dúvidas, trata-se de um dos contratos mais complexos e importantes do direito privado brasileiro, uma vez que viver tornou-se algo arriscado. O que vocês podem me acrescentar sobre isso? Sim, o Flávio Tartucci, né, um dos juristas mais importantes aí do Brasil e um estudioso do Código Civil, ele usou essa frase, né? E dá para entender através dessa frase que a natureza jurídica do contrato de seguros, ela é bilateral, pois esta possui direitos e obrigações proporcionais de ambas as partes e constituído de maneira onerosa, onde a sua remuneração, que é denominada prêmio, deve ser paga diretamente ao segurador Uhum. e pelo segurado. E também um contrato essencialmente aleatório, pois a prestação do segurador é completamente imprevisível e depende de fato futuro e incerto. Então se vê nesse momento a complexidade de um contrato de seguro. Uhum. Então o próprio jurista, né, que é um excelente estudioso do Código Civil, ele foi correto nessa frase. Só complementando, né, o que o doutor disse, e também, né, com ênfase na frase que foi trazida aqui para nós, eu também concordo plenamente, completamente com a frase dele, até porque, por exemplo, no assunto que nós estamos trazendo aqui, né, sempre está regido no bem jurídico mais precioso que nós temos, que é a vida. É um bem inviolável, né? É um bem assim que está regido pela Constituição Federal, que é um dos das maiores, né, na questão Isso. hierárquica. Então, assim, eh, a vida em si, ela é um bem inviolável. E qualquer coisa que possa colocar em risco, né, já já acaba deixando todo mundo em alerta. Então, nesse caso, assim, eu concordo plenamente com ele, porque realmente, ainda mais nos dias de hoje, acho que arriscada é a palavra mais ideal que a gente tem aqui para poder, aduzir sobre o momento. Certo, mudando completamente da parte que a gente tá, tratar sobre valores. Como funciona essa questão de cálculo deles? Ah, um veículo mais caro, o seu seguro vai ser mais alto. Um veículo mais visado, no caso. E um de um veículo novo, não sendo tão visado assim, como funciona? Vocês podem explicar, por gentileza? Há vários fatores para se estipular valores. Esses fatores, eles vêm além do valor venal dos veículos ou do bem jurídico ali colocado ali no seguro, vem a questão também da região. Uhum. Existe região que com certeza os valores serão maiores. Vamos colocar um exemplo aí num seguro de vida. Se você pegar uma região que é mais violenta, você vai pagar um seguro maior. O valor vai ser maior. São vários requisitos que vão denominar o valor desse contrato, por exemplo. Um exemplo do veicular. Vai demandar o ano do carro, se é um carro mais cotado, né, a roubo. Uhum. Eh, por exemplo, se quem que vai dirigir esse veículo, se é uma pessoa mais nova, se é homem, se é mulher. Eles analisam todas as probabilidades de risco. Isso aí a gente pode ter certeza, porque nesse caso eles não perdem. Porque, por exemplo, quando você vai fazer um seguro, o segurado, ele
tem que responder uma série de questionários. Aonde que ele mora, se onde ele mora tem garagem para esse veículo, se no trabalho, se ele vai usar para trabalhar e se no trabalho dele vai ter garagem para deixar esse veículo, se o veículo vai ficar exposto na rua, se pessoas de mais novas, né, de 18 até 25 anos vai dirigir, se é homem, se é mulher. Tudo isso vai incidir sobre o valor do seguro. Mas por quê? Isso vai estar diretamente interligado sobre os riscos que esse bem vai poder correr. Porque, por exemplo, Tô vivendo bem eles, esse exemplo aí. eles consideram que pessoas, por exemplo, mais novas, elas são um pouco mais imprudentes, né? Digamos Que assim. coisa. Então, assim, o seguro, ele, se tiver uma cobertura, por exemplo, se você tem quantos anos? 21. Você com 21 anos, se você for fazer um seguro veicular de carro hoje no seu nome, um seguro pra você, o seu seguro vai ser lá em cima. Não é Porque, mesmo? digamos que homem, E é quando é mais mesmo. novo, gosta de viver mais no limite, né? Gosta de correr um pouquinho. Então, assim, o seguro, ele é muito cauteloso, o contrato em si, ele é muito cauteloso para poder analisar cada risco que o veículo pode ser sofrido. Já uma pessoa mais velha, um exemplo de, sei Tem-se lá, que tem mais 40, experiência, 50 né? anos, é um bom condutor, tem CNH há muito tempo, nunca se envolveu em Uhum. acidente. Então, assim, ele já vai ter o pré-requisito de ser um bom condutor, de ter uma ficha limpa, né? Então, com certeza, o seguro. Pode ser o mesmo carro de vocês dois, mas com certeza o seguro veicular dele vai ser mais barato. Como disse, são vários fatores, né? Para se colocar um preço Não é tão no Até na valor. simples a questão gente de, passar, tipo, ai, de. vai ser tanto por causa de um valor, porque são vários requisitos a ser cumpridos. Eu tô falando até na questão da pessoa que vai estar segurada naquele veículo. Não. O preço vai lá em cima, se for que nem Dependendo você da tava falando na nossa cobertura. cidade, por É. exemplo. Só vai cobrir se for a gente lá e se tiver outra pessoa também que vai Aí entrar no veículo e ela acontece. só pode ir uma vez, por exemplo. Aí, por exemplo, tem cobertura pra mulher até 25 anos e ele tá no carro e se envolve num acidente. Isso. Aí vai acionar a seguradora e vai falar: eu quero os meus direitos, porque eu pago seguro é pra isso. Aí, Aham. quando eles for analisar, que for pegar o boletim de ocorrência, vai ver Ele que não tem tava. nem cobertura pra ele, porque ele não é o dono do seguro e não tinha cobertura, vamos supor, pra homem de 18 a 25 Aham. dirigir. Então, nesse caso, vai entrar no exemplo que o doutor falou. A pessoa pode tentar recorrer, o seguro vai se negar. E nesse caso, com razão, porque você não contratou cobertura pra esse determinado Aham. fato, né? Entra nessa parte também relacionada a como se fosse um seguro em grupo, um seguro para terceiros também? No caso, eu contratei a seguradora para assegurar meu veículo, só que outra pessoa estava dirigindo meu veículo sem ser eu. Eu acho que depende isso da seguradora, não? Por Em- exemplo, um veículo familiar, um pai, uma mãe e um filho com 30 anos, por exemplo. Pode os três dirigir normalmente o veículo e qualquer um dos três, se eventualmente vir a sofrer um acidente ou alguma coisa assim, vai cobrir para os três. Mais uma vez, a gente volta na questão das cláusulas contratuais. Tudo vai depender do que você Uhum. contratar. Tudo vai depender do que tiver acordado nas entrelinhas. E você vai ter lido, a gente sabe que vocês vão ter lido linha por linha. E a partir desse momento, você vai poder saber se você vai brigar para eles te ressarcir ou Ou não. não. Porque, vamos supor, é um veículo familiar seu e da sua esposa. Você é casado, seu e do seu esposo. Uhum. E aí, a cobertura é só pra vocês dois. E aí vem um sobrinho, mora em outro estado, tem nada a ver com nada, e pega o carro e envolve no acidente. Aí tem que analisar se a cobertura, se os adendos, né, que você Uhum. colocou no seguro contratado, tem cobertura pra isso. Se não tiver, triste. Então, querendo ou não, durante todo esse papo aqui, a certeza que eu tive foi que onde a gente vai, volta pro contrato. Tudo tá vinculado no contrato. Volta pro Exatamente. contrato. É mais Depende.
Porque, assim, o contrato é igual eu enfatizei, ele é uma via de mão dupla de segurança para as duas partes. Uhum. Da mesma forma que se a seguradora fazer um contrato mal feito e deixar brechas para você, se acontecer um acidente ou qualquer coisa e você querer cobrar e não tiver explícito, ela não tiver respaldado em contrato, Uhum. da mesma forma ela pode colocar uma coisa que você não deu moral, não viu e Vai na frente, dor de cabeça. lá na frente dor de cabeça, exatamente. Agora eu descobri também por que contrato de moto em São Paulo é bem mais caro que aqui. Muito mais caro, sem comparações. O risco lá é Muito, triplicado muito comparado maior. É aqui em Goiás. quadriplicado. É. Fiquei sabendo um tempo atrás de um amigo meu que veio morar aqui em Goiânia, ele veio lá de São Paulo, que a maioria dos veículos de São Paulo tem as peças vacinadas. O que seriam as peças vacinadas? Essas peças dessas motos ou desses carros, elas são, como é que fala? Elas são cadastradas no sistema, Detran e tal, que aquela peça pertence àquela moto daquele chassi. Então, como eles pegam muitas motos para desmanche, acabam encontrando às vezes para numa blitz, um escapamento, um retrovisor de outra moto. Então a pessoa acaba sendo presa também por receptação. Chega a ser O complicado nesse caso aí é porque muitas das vezes a pessoa tem consciência do risco, né? Só que às vezes não. Quando não Às tem. vezes a pessoa, por exemplo, tem um prestador de serviço e vai na inocência, né? A gente sempre tem que acreditar na boa-fé das pessoas. Sim. Só que é complicado esse ponto aí mesmo. Isso acontece muito em veículos que são liberados para leilão. Às vezes Principalmente. aquele veículo é liberado para leilão, mas ele não pode ser vendido o veículo. Ele tem que ser desmontado e ser vendido as peças. Isso acontece. E acaba o que acontece? Arremata aquela moto no leilão, ao invés de desmontar ela e vender as Vende peças que pra pode, rodar. que tá Vende do autorizado, jeito que tá. vende a moto. Entendi. Já vende o veículo para Uhum. rodar. O leilão, ela foi arrematada por leilão para desmonte. Entendi, certo. Uhum. Eu quero saber se vocês têm algumas considerações finais a fazer, acrescentar mais alguma coisa do que foi dito. Doutor? Não. Achei o papo bastante produtivo, né, doutor? Foi muito bom. Nós abordamos bastante coisas. Caso vocês tenham restado alguma dúvida, né, ou o doutor Wellington, puder sanar, nós estamos à disposição. Mas no mais, só agradecer, né? É um prazer participar aí desse podcast, ajudar a turma aí, os acadêmicos. Representando a advocacia representando jovem, a né? Que logo advocacia serão jovem. colegas de profissão para Amém. encarar. Logo nós vamos nos encontrar nos tribunais aí. Amém, Senhor. Amém. E vocês vão ver muitos casos desses tratados que nós falamos hoje. Vocês vão ver que é mais comum do que vocês imaginam. Com Aqui no certeza. Brasil não acontece muito, é mais lá na Noruega, na Itália. Mas acontecem umas coisas semelhantes aqui de vez em quando. Eu quero agradecer vocês por terem aceitado o convite, por estar ajudando a gente. Colaborando. Agradeço de coração, de verdade, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham sucesso Amém. na jornada de vocês e que Deus possa fazer prosperar a vida de vocês. Estamos à disposição. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso momento jurídico. Quero agradecer vocês por estar presente aqui, a Mirella. E é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.